Graça e paz, irmãos. Amém? Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus aí? Misericórdia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61. Aleluia. Isaías capítulo 61. Versículo 1. Obrigado. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Somente até aí. Feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono neste momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor, meu Deus, nessa noite, que fala no mais íntimo de nossos corações. A Tua palavra nos diz que a unção despedaça o jugo. A Tua unção venha sobre nós nessa noite, despedaçando julgos, quebrando, ó Deus, algemas, destruindo amarras das emoções, dos corações, das mentes cauterizadas, pelo poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos impotentes, mas a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza, diz a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, venha de encontro às nossas necessidades nessa noite. Restaura, meu Deus, a nossa vida, o nosso coração. Cura almas, cura feridas, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Aleluia. Pode se sentar, querido. Esse texto de Isaías capítulo 61 é um texto profético. Isaías foi o profeta messiânico que mais profetizou sobre a vida de Jesus. E aqui em Isaías capítulo 61, ele está afirmando exatamente quando Jesus estava ali no templo, e ele abriu a passagem exatamente nesse versículo, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas. Quando Jesus termina de citar esse versículo, ele diz: hoje se cumpriu as escrituras de Isaías. Então Jesus, ele veio e ele nos outorgou. O que isso significa? Ele nos deu poder, ele nos deu autoridade para permanecermos neste versículo. Então esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele está sobre a igreja, ele está sobre nós. E nós estamos aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da justiça do nosso Deus. O Espírito do Senhor está sobre a igreja, sobre aqueles que verdadeiramente proclamam a verdade. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus. Então, querido, nessa noite eu quero falar sobre uma prisão que muitas vezes ela não tem grades, não tem cadeados, não tem muros.
mas aprisiona milhões de pessoas, que é o cárcere das emoções. O Senhor nos chamou para libertar os cativos, inclusive os cativos emocionais. Existem mazelas e sequelas na nossa alma que nós muitas vezes carregamos e nem sabemos. Mas esse Deus que nos deu autoridade, o Espírito de Deus que está sobre nós, sobre a igreja, nos deu também poder para curar as enfermidades da alma. Louvado seja Deus. Existem pessoas que são muitas vezes livres para andar nas ruas, mas não conseguem andar dentro de si mesmas. Por quê? Porque elas estão presas. Sorriem muitas vezes diante das pessoas, mas por dentro elas estão se sentindo sozinhas. E muitas vezes o inimigo da nossa alma, como diz a Bíblia, ele aprisiona as pessoas nas suas emoções, enganando, matando e destruindo. Existem feridas que o tempo não pode curar, mas Jesus pode curar. Amém, igreja? Ele veio para curar os cativos e libertar. Ele veio para curar os enfermos e curar e libertar os cativos. Muitas vezes o que vai acontecer? O tempo, né? Já viu a expressão que fala que o tempo cura tudo? Nem tudo, igreja. Muitas vezes o tempo nos faz aprender a conviver com as feridas. Aquela pessoa está escravizada há tanto tempo que ela não sabe viver de outro jeito. Então ela aprende a viver nesse cárcere. O maior milagre, muitas vezes, não é fazer um paralítico andar. O maior milagre, muitas vezes, sabe o que é? É fazer uma alma que está destruída voltar a ter vida. Jesus disse: eu não vim apagar o pavio que fumega, eu não vim destruir o bagaço da cana, eu vim tornar da vida. É esse Deus que nós servimos. Ele continua vivo, porque quando Deus cura a alma, muda tudo na vida da pessoa. Muda tudo. Sabe, aqueles mesmos olhos que outrora via tudo cinzento, passa a ver tudo colorido. Por quê? Porque muitas vezes o filtro está distorcido. Quando nós temos enfermidade na nossa alma, o filtro dos nossos olhos fica distorcido. A forma de enxergar as coisas muda quando Jesus cura. Até o rosto da pessoa muda, a formoseia. Porque tem pessoas que elas não precisam apenas de uma porta aberta. Antes que a porta se abra, Deus quer curar a sua alma, quer curar a sua vida. Para quê? Para que quando a porta se abrir, você possa entrar nessa porta de forma plena. Porque Deus quer curar e restaurar o seu coração acima de tudo. Ele quer ganhar a sua alma acima de tudo. E muitas vezes abrir a porta você acha que é a solução e não é. Quando na verdade esse deserto quer levar você de volta à presença de Cristo, para que você seja curado, para que você possa ser livre ao entrar na terra prometida, ou seja, entrar na promessa de Deus. Você possa contemplar com os olhos de Cristo a promessa que um dia Ele te fez. Aleluias. E é exatamente isso que Cristo quer fazer. Porque a maior batalha começa aqui, ó, é na mente. O campo de batalha do diabo não é o inferno. O inferno já é a consequência. Porque antes de destruir uma pessoa por fora, Satanás ele tenta destruí-la por dentro. A identidade da pessoa. Ah, não sirvo para nada, não sou nada. E quando a pessoa é curada, por Cristo, a primeira coisa que é restaurada é a identidade de filho. Sabe aquele filho pródigo, quando ele ficou muito tempo longe do pai, da casa do pai? Ele foi para uma terra longínqua, distante. A Bíblia nos diz que ele, perdendo tudo, ele desejou comer das bolotas dos porcos. Mas cansado daquela vida, ele pensou consigo:
na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor. E disse consigo mesmo: vou voltar para a casa do meu pai. A Bíblia não nos fala, mas o caminho de volta com certeza não foi um caminho fácil para aquele filho pródigo. Porque quando ele partiu cheio de recursos. Ele pegou toda a sua herdade, pegou sua herança e gastou tudo no mundo. E quando ele voltou, ele estava vazio. O caminho de volta não é caminho fácil. Mas ele pensou consigo mesmo: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando chegar lá, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, trata-me ao menos como um dos teus empregados. E foi exatamente isso que ele fez. Mas só que, diferentemente da forma como ele achou que seria, ele encontrou um pai amoroso. Ele encontrou um pai que se alegrou com a sua presença. A Bíblia diz que ele disse: pai, perdoa-me, pequei contra o céu e contra ti, trata-me como um dos teus empregados. E ele disse: não, você é meu filho, que estava perdido, mas foi achado hoje. Trazei-me vestes novas, trazei-me um anel, trazei-me sandálias novas, e depois vamos festejar, porque esse filho estava morto e ele reviveu. Vestes fala de santidade, anel fala de identidade, sandálias fala do evangelho, da salvação que devemos anunciar, e alegria pela presença de estarmos na casa do Pai. Por isso que eu falo, crente que fica fora da casa do Pai, que ele não é um crente feliz. Então essa aí é a primeira brecha para que a tristeza entre no coração da pessoa, quando ela está longe. O filho pródigo, quando ele saiu cheio de bens, de recursos. Aparentemente ele estava na boa, cheio de amigos. Mas quando o recurso acabou, ele ficou o quê? Sozinho na lama, querendo comer bolota de porco. Seu lugar não é na lama. Você não é porco. Você é filho amado do Pai. Compreenda isso. Você nunca vai ser feliz fora da casa do Pai. O diabo, antes de destruir a pessoa, ele planta pensamentos: você não vale nada, você nunca vai vencer, você nasceu para sofrer, ninguém ama você, Deus esqueceu de você. São essas sementes. Mas o que a palavra nos diz? Porque como se imaginou em sua alma, assim ele é. Então ele vai lançando essas sementes. Se você receber isso, e você já começar a mudar a sua identidade, você começa verdadeiramente a entrar ladeira abaixo. Provérbios 23:7. A forma como nós pensamos molda a forma como nós vamos viver. Por isso que nós não podemos permitir pensamentos como esse, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Não podemos de forma alguma. Quando eu me converti, há quase 3 décadas, apesar que não pareço ter a idade que eu tenho, a cor beneficia, né, Gabriel? A corzinha ajuda. Mas quando eu me converti, eu ouvi de um pastor uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Que a gente não pode impedir que um pássaro fique voando em cima da nossa cabeça. Nós não podemos impedir isso. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Nunca mais eu esqueci disso. O que isso significa? O diabo pode soltar coisas, ele pode ficar voando. Mas criar raiz, criar ninho na minha mente, não.
Quando ele falar que você é um derrotado, a Bíblia diz o quê? Você vai questionar, dizendo aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais? Em Cristo, ou seja, na presença dEle. A Bíblia também nos diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então, se o diabo fala muitas vezes que você é um derrotado, é porque ele é derrotado. E ele quer exatamente transferir a identidade dele em você. Mas Cristo quer transferir a identidade dele em você. Você é mais que vencedor. Nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de toda a promessa de Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus e um aplauso ao Senhor? Diga aleluias. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente precisa ser renovada. A libertação, ela começa quando Deus muda a nossa maneira de ver e de pensar. Eu não posso pensar como mundano. Eu não posso me conformar com os padrões deste mundo, porque eu sou cidadão do céu. A nossa pátria é celestial. Você está entendendo? O problema é que os crentes estão muito mundanos, estão muito com a cultura do mundo. Mas a nossa cultura é do céu, porque nós somos cidadãos dos céus. E nossa pátria é celestial. A Bíblia nos diz que nós não somos dessa terra. Nós que somos verdadeiros extraterrestres. E um dia nós vamos voltar para a nossa casa. Essa casa aqui é passageira. 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: olha, ainda que o homem exterior venha se corromper, ele está falando do nosso corpo físico, Deus está preparando para nós um edifício glorioso, preparado não por mãos de homens, mas pelas mãos do próprio Deus. João capítulo 14, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e ali estaremos nós eternamente com ele. Aleluia. Se isso não alegra o seu coração, se isso não te traz esperança, o que pode trazer esperança para você? Porque tudo isso vai passar, querido. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Apocalipse capítulo 21 ou 22 diz: eis que eu vejo os novos céus e uma nova terra. Tudo novo. Tudo novo. Para quem? Para nós. Essa é a nossa esperança. E aí às vezes quando a gente fica esperando só coisas dessa vida, a gente começa a ficar frustrado, porque a gente fica esperando coisas dessa vida. As pessoas pensam assim: olha, quando eu tiver uma casa nova eu vou ser feliz, quando eu tiver um carro novo eu vou ser feliz, quando eu tiver um emprego novo eu vou ser feliz. Não, querido. Basta cada dia o seu mal, o amanhã a Deus pertence. Vivamos hoje. Basta cada dia o seu mal. Contente-se. Seja grato por aquilo que você está vivendo hoje. Aprenda com os erros, para não errar de novo. Porque existem 3 tipos de pessoas. Isso é só uma comparação, porque não tem ninguém burro. Não existe ninguém burro, mas é só uma ilustração. Existe o sábio, o inteligente e o burro. O burro é aquele que erra e nunca aprende. O inteligente é aquele que erra e aprende com os erros. E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Se fulano caiu no buraco porque ele fez isso assim, por que eu vou fazer? Está entendendo a diferença? Então, tem pessoas que vivem um ciclo de erros e nunca saem daquilo ali. Um exemplo bíblico: o povo de Israel que saiu do Egito, 40 anos no deserto, andando em círculos. Ciclos. Ciclos de quê? De rebeldia, de murmuração,
ciclos de desonrava Deus com palavras, com murmurações, desonrava Moisés, líder. E lá no céu não entra desonra, lá no céu não entra, querido, miséria, ruína, não entra. Lá no céu só entra nobreza, lá no céu não entra pecado. Assim como aconteceu no Egito, no deserto, o povo de Israel, no meio de mais de 2 milhões de pessoas, somente 2 pessoas que saíram do Egito, 2 pessoas. A Bíblia diz, Números capítulo 14, se não me falha a memória, que Deus permitiu que Josué e Caleb entrassem na terra. Por quê? Porque eles tinham um espírito diferenciado. Eles não eram cidadãos do Egito, mesmo que eles tivessem nascido no Egito. Eles nasceram ou nasceram no Egito? Onde que Josué e Caleb nasceu? No Egito, mas o Egito não estava dentro deles. É forte isso. José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Está entendendo? Então nós temos que verdadeiramente assumirmos a nossa identidade de filho amados que somos. Independente da circunstância que você está vivendo, você precisa saber que Deus ama você. E a Bíblia diz que Deus corrige aquele que tem por filho. E se você aceita a correção do Pai, Deus te recebe por filho. Compreendeu? Copiou? É isso. Então a libertação do cárcere das emoções, ela começa aqui, ó, quando você assumir a sua identidade. Hadassah estava lá na Babilônia, não, é Média, né? Os persas, o Medo-Persas. Esther, Hadassah. E uma mulher que estava ali pôde mudar toda o futuro de uma nação. Por quê? Porque nela havia um espírito diferenciado. Ela entrou na presença do rei Assuero. E todo aquele que entrasse na presença do rei e não fosse convocado, deveria morrer. Ela colocou a vida dela em perigo. Ela foi ousada. Mas se o rei estendesse o cetro para ela, ele o absolvia da morte na hora. Assim aconteceu com ela. E ele diz: pede metade do reino que ele será teu. Então, sabe, querido, nós temos que ter essa ousadia. Lá em Hebreus capítulo 10 nos faz uma alusão a isso. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, diz que com ousadia adentramos ao santíssimo lugar em adoração, mediante o sangue precioso de Cristo Jesus. Na presença do Rei. Então quando você se ajoelha na presença de Deus ali, querido, virou o santíssimo lugar, mediante o sangue de Jesus Cristo. E esse foi a maior vitória de nós com a morte de Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai novamente. Então se você está triste, vai para os pés do Senhor. Se você precisa de cura, vai para os pés do Senhor. Se você precisa de ser curado nas suas emoções, derrama suas lágrimas diante dele. Porque ele está lá, ó, colhendo cada lágrima sua. Colhendo cada lágrima. Olha, querido, eu já tenho alguns anos na presença de Deus, já passei por muitos percalços, mas o lugar onde eu achei guarida e nunca me foi negado foi quando eu coloquei-me na presença dele. Ali o sangue estanca, as feridas são curadas, a gente aprende, reaprende.
e novamente tem esperança, quando você não tinha esperança de mais nada. Quando você acha que acabou tudo, ali começa tudo de novo, porque Ele é mestre em fazer do nada coisas novas. Aleluias. Ele é mestre, e sabe, só acaba quando Ele diz que acaba. Lázaro estava morto há 4 dias e não acabou, não tinha acabado ainda. Para os homens tinha acabado, mas para Jesus: eu já não tinha dito que se creres em mim, ainda que esteja morto, viverás? Se eu sei que nós vamos ressuscitar no último dia, o Senhor já nos falou isso. Não, você não está entendendo. Eu estou aqui, Maria, eu estou aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Querido, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque nós precisamos muito de cura nas nossas emoções. Palavras que foram lançadas lá atrás, às vezes até no ventre, traumas. E o diabo tenta ferir a área em 5 áreas. Primeiro, rejeição. Quando os filhos foram rejeitados no ventre, rejeitados na infância, rejeitado pelo pai, rejeitado pelo cônjuge, rejeitado, enfim, são várias rejeições, e a rejeição é uma das dores mais profundas da alma. Se ser rejeitado por alguém que você ama, uma criança indefesa no ventre ser rejeitada pela própria mãe, isso faz com que a pessoa acredite que nunca vai ser suficiente. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi foi esquecido pelo próprio pai. Não tem mais ninguém, disse Samuel na casa de Jessé. Rapaz, tem umzinho, mas esse está lá no meio das malhadas. Busquem Ele, porque sem Ele chegar aqui nós não vamos nos assentar, enquanto Ele não chegar. Quando Davi chegou, Deus falou com Samuel: esse é o rei segundo o meu coração, pode ungir ele. Davi, quando você estava lá de trás das malhadas, eu te escolhi para ser rei em Israel. Davi era perfeito? Não. Errou muito. Mas Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi sabia o caminho do arrependimento. Davi pecou muito, mas ele sabia o caminho do arrependimento. Você quer ser curado, você quer ter o coração de Deus, você quer ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa aprender o caminho do arrependimento. E muitas coisas são palavras que foram lançadas na vida da pessoa. Você não presta, você nunca vai ser ninguém. E essas palavras continuam ecoando décadas depois no seu subconsciente, mas Deus declara em nome de Jesus, com amor eterno: eu te amei. Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Aleluias. Sua identidade não é definida por aquilo que as pessoas disseram de você. Ela é definida pelo aquilo que Deus disse e diz ao seu respeito e ao nosso respeito. Muitas vezes a culpa é o segundo tópico que o diabo trabalha, colocando culpa. Porque a culpa ela prende mais do que correntes. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Os dois erraram, sim ou não? Qual foi a diferença? A diferença é que Pedro correu para a graça. Ele correu para a graça.
Ele sabia que não merecia, mas ele correu para os pés do mestre. E Judas correu para quê? Para o desespero. Como que eu vou olhar de novo na cara do meu mestre? A culpa. Ele não conseguia vencer a culpa. Ele nem ficou com as 30 moedas. Porque no fundo ele não queria as moedas. Ele queria algo político. Mas aquelas moedas era para se cumprir a palavra profética. Por 30 moedas de prata, ele foi traído. Tudo nos tintins por tintim, nos detalhes, como o profeta profetizou. O diabo sempre vai lembrar do seu passado. Ele sempre vai tocar na ferida. Você fez isso. Você errou. Você é um adúltero. Você é um safado. Você não presta. É sempre assim, toca naquela ferida. Mas o Espírito Santo sempre vai apontar para a cruz de Cristo. A minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque não andam segundo este mundo, mas segundo o Espírito. Aleluias. Terceiro lugar, o medo. Porque o medo paralisa sonhos, paralisa ministérios, casamentos, paralisa empresários, pregadores. Quantas pessoas enterraram seus talentos por causa do medo? Mas a Bíblia nos diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e moderação. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz também que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo. Tenha medo de pecar e de entristecer ao Espírito Santo de Deus. Quarto lugar, ansiedade. A ansiedade é um trem danado. A ansiedade é sofrer por acontecimentos que talvez nunca vão acontecer. E a pessoa está ansiosa, sofrendo. Jesus nunca nos disse, vocês nunca vão ter problemas. Ele falou isso. Ele disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, querido, a ansiedade, ela tenta controlar o futuro. E o futuro a Deus pertence. A fé entrega o futuro nas mãos de Deus. Isso é fé. Senhor, está nas tuas mãos. A minha parte eu vou fazer. Vou fazer aquilo que está ao meu alcance para fazer. Mas o dia de amanhã a Deus pertence, não pertence a mim. Vou fazer a minha parte. Vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque Ele nos diz, buscar em primeiro lugar o quê? Ele falou buscar em primeiro lugar o milagre. Buscar em primeiro lugar a porta aberta. Buscar em primeiro lugar o pão dessa terra. Buscar em primeiro lugar o casamento. Buscar em primeiro lugar o cônjuge. Buscar em primeiro lugar a riqueza. É isso que esse mundo está vivendo. Por isso que está todo mundo destruído. A maioria. Porque busca exatamente essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não a justiça dos homens. Que todas as outras coisas, porta aberta, milagre, cura, restauração, multiplicação, sonhos concretizados, tudo, todas. Ele não disse muitas, ele disse
todas as outras coisas serão acrescentadas. Você não vai precisar comer o pão das dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a casa, em vão são os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam nele. Quinto e último, amargura. A amargura é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. Anotou? A amargura é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. E quem morre é a pessoa que é amarga. Você chega perto de uma pessoa amarga, seu mundo começa a desabar. Tudo em volta morre. A alegria morre, a felicidade morre, a paz morre. Sai fora, irmão. Se a pessoa não quiser ajuda, não dá. Quem não perdoa continua preso ao dia em que foi ferido. A pessoa vira e mexe e volta aquele dia que está ali. Mas se você fez isso comigo, eu não vou te perdoar nunca. Aquela palavra que você falou naquele dia, eu não vou te perdoar nunca. E fala com todas as letras. Jesus disse o quê? Quem não perdoa não é? Jesus nos ensina que o perdão não é um sentimento, é uma decisão de obedecer ou não. Jesus sempre tocou os feridos. Observa o ministério de Jesus. Ele sempre andava em direção aos feridos, aos quebrados. A mulher samaritana, ela carregava a rejeição. Zaqueu carregava a culpa. Maria Madalena carregava a opressão, ela estava endemoniada. Bartimeu carregava a humilhação, ele vivia mendigando e era cego. Pedro carregava fracasso. Tomé carregava dúvidas. Jesus nunca rejeitou um coração quebrantado. E Ele continua fazendo mesmo hoje. Por que Ele vai rejeitar você? E como que o inimigo aprisiona a alma? Ele usa traumas, abandono, humilhação, violência, luto. Aquela pessoa perdida que você não consegue perdoar a Deus. Não consegue dizer: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Palavras destrutivas, abuso, traição. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E para terminar, 4 verdades que libertam. A verdade, primeiro, a sua identidade. Você não é um fracasso. Atente a isso. Você é filho, você é filha. Você foi comprado não por qualquer preço, foi preço de sangue. Não qualquer sangue, o sangue puro, inocente, carmesim do próprio Filho de Deus. E outra coisa, a verdade sobre o passado. O passado, seu passado explica muitas feridas, mas não determina o seu destino. Porque o destino que você tem, se você crê, é a vida eterna, é honra, é glória, é nobreza. O futuro é uma página em branco. O passado você não pode mudar, nem uma vírgula. Eu errei muito, mas agora eu vou começar a fazer certo. Leite derramado, não tem jeito. Uma vez que o leite derramou, não tem como voltar atrás. Mas da próxima vez eu vou vigiar mais. Eu não vou deixar ele derramar mais. Eu vou ficar de olho. Paulo perseguia a igreja, é ou não é? Moisés matou um homem. Davi adulterou. Davi matou. Pedro negou.
mesmo assim Deus restaurou a todos. Sim ou não? Enquanto você não libera perdão, continua emocionalmente ligado à pessoa que te feriu. Perdoar é romper correntes. Então libera perdão. Pastor, não consigo. Vai para o joelho e peça ao Espírito Santo de Deus que Ele vai te conduzir. E a verdade, em último lugar, sobre a presença de Deus. Talvez ninguém tenha entendido a sua dor. Talvez a pessoa não sabe o que você está passando. Mas Deus vê e viu cada lágrima sua e que causou essa dor. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Deus não abandona os seus filhos. Ele está perto da pessoa que está ali, na presença dele, quebrantado, pedindo a Deus, buscando a Deus. Ele nunca vai chegar atrasado. Quando Jesus foi chamado para estar na casa de Marta e Maria, porque Lázaro estava doente, a Bíblia diz que eles foram avisar Jesus, e Jesus ainda parou pelo caminho. A Bíblia fala sobre isso, dá os detalhes lá. Jesus parou ainda: Senhor, mas ele está morrendo. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Ah, mas já cheira mal. Não importa. Mestre, já tem 4 dias. Já cheira mal. Pode até cheirar mal, mas quando ele entra, a vida entra novamente. Lázaro, sai para fora. Aleluias. Talvez você tenha perdido a paz. E o que ele diz? Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Isaías diz que ele é o príncipe da paz. O Sar Shalom, príncipe da paz. Aleluia. E muitas vezes você está triste. E ele diz: na minha presença até a tristeza salta de alegria. E às vezes você está cansado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Eu já fui corredor, viu, Gabriel? Já corri meia maratona. Chega um ponto que você fala assim: não vou dar conta. Mesmo que você tenha treinado ali, quando está chegando nos 16, 15 quilômetros ali, até chegar nos 21, aí chega um momento que parece que o seu corpo pega a energia de onde está acumulado e lança nas correntes sanguíneas. Rapaz, você vira o Creu. Como diz, você vira o Souza. E aí vai, ó. Se deixar você vai enquanto. Assim aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Louvado seja Deus. Aleluia. Querido, fique de pé. Feche seus olhos, eu quero orar neste momento. Nessa noite o Senhor está quebrando correntes invisíveis, destruindo sofismas, enganos na mente. Pai, em nome de Jesus, que as correntes caiam por terra. Em nome de Jesus, meu Deus, tira todo o engano que Satanás plantou. Repreenda agora, meu Deus, todas as astutas ciladas do diabo. Todos os planos do maligno caiam por terra em nome de Jesus. Leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus. Porque, Pai, muitas pessoas têm carregado tristeza, mas em nome de Jesus eu profetizo a alegria do Senhor. Pessoas que perderam o desejo de vida, em nome de Jesus, que sopra a vida novamente neste coração, meu Pai. Porque há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo não apenas consola, Ele transforma, Ele substitui o medo em coragem. Aleluias.
A culpa pelo perdão, aleluias. A ansiedade, Ele coloca a paz, a tristeza, a alegria, aleluia. O vazio, pela presença do Deus vivo, aleluia. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, aleluia. Óleo de alegria, aleluia, será derramado sobre ti, porque essa é a promessa, porque a cruz não só resolveu o problema do pecado, ela também abriu um caminho para a cura da alma. Na cruz, Jesus levou as nossas dores, tá? Isaías capítulo 53 diz: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos sarados, aleluias. Ele suportou a nossa vergonha, Ele se fez anátema, maldição, para que fôssemos abençoados. Nós tomamos posse, meu Pai, por direito, por decreto e por herança do sangue precioso de Jesus, e lançamos na cruz todo o mal, para que possamos ser libertos, restaurados e curados em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Querido, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus leve você em paz, em segurança. Profetizo um restante de semana abençoado. Você que vai trazer o seu dízimo e oferta, eu profetizo prosperidade de Deus sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Se você está passando crise financeira, que o Senhor abra as portas. Mas em nome de Jesus, não deixe que o diabo roube a sua bênção. Seja fiel ao Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus. Diga amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Os irmãos têm liberdade, pode trazer o seu dízimo, sua oferta, depois estão liberados, em nome de Jesus. Amém.